Hoje eu fui um privilegiado. Eu vou apresentar o Fabrício, cara. É brincadeira. Olha a minha responsabilidade. De Barão Geraldo, né? Você é de Barão Geraldo, Fabrício? Não. É Campinas ou Barão Geraldo que você mora? Jundiaí. Ah, Jundiaí? Pertinho. Mais perto ainda, cara. Mais perto ainda. Exatamente. Mas eu trabalhava em Barão Geraldo. Trabalhei quase 10 anos ali. Morava em Campinas e trabalhava lá. Ah, tá. Pertinho da Unicamp ali. Jundiaí, eu terminei de fazer a implantação da Kia Motors. Aí. E ela ficava bem ali na pista, como chama? Em Anguera? Na Anguera. Eu moro na beira da Anguera aqui. Eu vejo a estrada da minha sacada aqui. Ah, que legal. Muito legal. Na frente da Plascar, do outro lado aqui a Plascar. Plascar. Era, né? Acho que mudou. Sim, mudou. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Sejam bem-vindos. Pessoal, boa noite. Estamos começando a nossa quinta-feira com uma live que eu passei a admirar esse garoto. Eu sou um privilegiado. Hoje eu vou apresentar para vocês uma pessoa extremamente especial. Mas eu queria, antes, fazer uma observação a respeito do Instituto. Maurília, eu tenho uma estratégia que eu a batizei de o método da apurrinhação constante. Enquanto você falar, as pessoas gravam, tá? Então nós vamos falar de novo do Instituto do Líder do Amanhã, né? O Weber fez uma colocação genial, porque tudo começou num café no Shopping Bourbon. Weber, Lúcia e eu, no meio da pandemia. O café nem estava aberto, vocês lembram disso por causa da pandemia? Mas nós, teimosamente, como amigos, resolvemos nos encontrar. E assim, apareceu a ideia. Todos, com poucas exceções aqui, mas todos com muita experiência. Aí veio a ideia de nós ajudarmos o mundo. Eu vou falar do meu jeito. Porque toda vez que a gente capacita, que a gente causa um estímulo num líder para que ele tenha melhor resultado, nós estamos infiltrando no mundo coisas boas. Então eu penso que nós tivemos a ousadia naquela hora, mesmo de uma forma involuntária, de agir para ajudar a mudar o mundo. Então o nosso foco é a liderança por causa disso. Tá? E literalmente não é besteira, isso está no dicionário, nós temos um tesão imenso em fazer isso. Acho que vocês já perceberam, pela nossa convivência e pelo nosso interfaceamento. Antes de tudo, pessoal, nos ajude a ajudar vocês. Mandem para nós os contatos de vocês. Quem ainda não colocou o seu contato, quem entrou, manda para a Lúcia, coloca no chat, coloca no WhatsApp, manda por e-mail. A Lúcia vai deixar registrado ali, mas nos ajudem a fazer contato com vocês. Depois vocês deletam quando vocês quiserem, ou se encher muito o saco. Tá legal? E só para também acrescentar, para nos seguir nas redes sociais também, né? Instagram, Facebook, vou procurar. LinkedIn. Por quê? YouTube. Porque diariamente ou frequentemente nós colocamos gotas de sabedoria, de pensamento que passaram por nós e nós achamos que é conveniente passar adiante. E temos no nosso site, no blog, nós temos lá artigos, tá? E temos vídeos de tudo aquilo que a gente pensa e vive na liderança. E eu gostaria de fazer uma observação do perfil desse povo. Todo mundo que está aqui já sentou numa empresa, tá? Já colocou a bunda na cadeira de uma indústria. Então sabe o que acontece lá dentro. Sabe dos efeitos da liderança, sabe dos efeitos, dos filtros que nós temos que usar
para poder nos comunicar usando o discurso da Karen de ontem. Nós sabemos o preço de ser líder dentro de um ambiente produtivo. E eu acho que esse que é o grande barato. Tá? Nós já vivemos isso daí. A grande parte daquilo que nós falamos não está sendo tirado de livros. Está sendo tirado da nossa experiência. Tá? Eu estudei muito. Só de especialização eu tenho 32 cursos de especialização. Então, o que nós estamos passando para vocês é o resultado de nós operacionalizarmos, quando deu certo ou quando quebramos a cara, de tudo aquilo que a gente acha interessante nessa arte de liderar. E outra coisa, a Lúcia está disponibilizando todo o material que nós utilizamos. Tá? Então, todos os testes do Weber, os slides que não apareceram, tudo vai estar disponibilizado para vocês lá. Basta que vocês deem um toquezinho na Lúcia e ela passa para vocês. Tá? O vídeo da live do Weber já está no nosso canal no YouTube. Hoje? Hoje, já está lá. Legal. Então é bem assim, ó. Como fazer para liderar pessoas num cenário onde a única coisa definitiva e constante é a mudança? O universo da tecnologia, ele está nos surpreendendo a cada instante. Mas a cada instante. Amanhã eu vou falar mais a miúde a esse respeito. As novas gerações, antes, as gerações eram assim, a cada 20, 30 anos tinha uma geração. Agora não. A gente não sabe mais quantificar de quanto em quanto tempo vem uma geração nova. Está tudo mudado. Nós nos preparamos para trabalhar com pessoas que estudaram, com pessoas que não estudaram, sabe, com pobres, com ricos. E agora, tá? Nós temos que, além de tudo isso, dos medos, dos valores, das pandemias, temos os gêneros, as cores, tudo que incide no movimento social. Até letras de música de antigamente estão sendo mudadas para serem aceitas agora. Não é crítica, não. Esse é o cenário que nós estamos administrando pessoas. Tá? Então, tudo está diferente. Mas tem uma coisa que não mudou. A Bíblia continua sendo o livro mais vendido no mundo, tá? Com tudo isso que está acontecendo. Com tudo isso. Então, emoção, sentimento, o bem-querer existe no meio de tudo isso. Tá? Então, nós temos a ousadia de querermos causar estímulo em todos aqueles que participarem dos nossos trabalhos do Líder do Amanhã, do Instituto Líder do Amanhã, de causar estímulo para que e dar ferramentas para que vocês possam agir. Porque a grande variável do cenário da liderança é a ação. Tá? Porque discursar, todo mundo discursa, não se muda mais nada discursando. Então nós estamos capacitando, estamos criando ferramentas para que vocês possam utilizá-las e obterem mais sucesso no mundo, no universo da liderança. E hoje com vocês, essa figura magnífica, ele tem uma verborreia magnífica, ele tem um conhecimento fantástico. E mais, ele é a cara do meu filho e se comporta como meu filho caçula. Sucesso, Fabrício. O mundo é teu. Obrigado, Mazzolin. Sejam todos muito bem-vindos. Eu quero começar aqui pedindo para que vocês abram as câmeras aí para a gente poder vê-los um pouquinho melhor. A gente está chegando no final da nossa jornada, então é bom a gente poder se conhecer um pouco mais, aproveitar os poucos momentos aqui que temos pela frente, né? Esse encontro e o próximo, para a gente poder ter um relacionamento um pouco mais próximo, poder ajudá-los. Éder, seja bem-vindo, Antônio. E o pessoal que estiver aí ativo, só ativa a câmera para eu ver que você está aí, que a gente não está aqui, né, só com avatares, que você pôs o computador e saiu fora, né? Então, obrigado aí pela participação, pelo empenho.
Deixa aberta a câmera para gente tirar uma foto aqui, depois eu vou mandar para vocês isso aí, ó. Vou esperar todo mundo colocar aí a imagem, eu vou tirar uma foto. Maurília. Não tira foto não, eu tô de pijama, tá louco, gente? Ninguém vê. Tá louco. Só não deu tempo nem de passar batom, Fabrício. Não esperava por essa. Nem filtro... perfume, nem perfume. Põe filtro. Ah, tem filtro aqui? Aí, eu vou tirar foto aí. Todo mundo rindo aí, então, tirar foto, um print da tela aqui, ó. Pá. Foi. Legal. Eu quero começar aqui compartilhando já uma janela, trouxe alguns slides, como combinei com vocês, e fazer uma pergunta, né? Uma pergunta muito interessante, que é o que está acontecendo com o mundo? O que, na opinião de vocês, está acontecendo com o mundo? Quem tiver alguma noção ou alguma ideia, pode responder aqui no áudio para nós. Uma pessoa participando, respondendo. O que é que está acontecendo com o mundo, na sua opinião? Não tem resposta. Transformação. A Maurília colocou transformação. Transformação. O que mais? Mais alguém? Assim, ao meu ver, é uma série de mudanças, né, que estão ocorrendo de uma maneira simultânea e muito em conta, assim, em virtude da pandemia. Então, várias coisas foram modificadas de uma maneira mais rápida do que estava na linha natural do tempo. Aí, por exemplo, a questão da internet. Tivemos que mudar a internet, todo mundo mudar a internet de casa, né, para ter uma rede melhor. Então, eu creio que, apesar dos pesares, das perdas que tivemos, a pandemia acabou trazendo também alguns ganhos, né? Mudanças de comportamento, de home office, e por aí vai. Então, até a questão de alimentação também, né? Se alimentar, às vezes, mais em casa, sair menos. Aí a parte ruim também é a questão do turismo, né? Que foi bastante afetado. Então, tivemos uma série de mudanças acontecendo ao mesmo tempo. Perfeito. Obrigado, Carlos. Aí no chat tem várias coisas aí, conflitos, evolução cada vez mais veloz, incertezas, desesperança, conexão. Uhum. Maior trabalho em equipe, sensacional. Sempre tem prós e contras, tá? Sempre tem os dois lados, mas o mais importante aqui é a gente olhar de maneira fria quais são as variáveis que estão sendo colocadas como regra do jogo, né? Como o Mazzolin já começou a compartilhar com vocês. Então a gente tem alguns efeitos aí, algumas siglas, né, e palavras que nos ajudam a entender o que está acontecendo com o mundo. E na prática, né, a gente tem aí algumas situações, como por exemplo VUCA. Quem já ouviu falar do mundo VUCA? Né, o mundo exponencial, EXO, organizações exponenciais. Tem até um livro aqui para inspirá-los, ó, que tem a ver com, conseguem ver aí minha janela? Eu deixo aqui. Organizações exponenciais, que explica, né, não é nada novo, 2017, que explica o mundo exponencial. Tá? Alex, está vazando o seu áudio aí, Alex. E chamadas de exos. O que são as exos? São empresas que cresceram de maneira exponencial. Empresas que têm os unicórnios brasileiros aí que todos devem conhecer, empresas que atingem 1 bilhão de faturamento, vindo do praticamente zero. Então, são empresas que rompem com o mercado como um todo, que inovam na sua forma de entregar valor para o cliente e fazem o impossível virar possível. Então, o mundo sempre foi VUCA na minha visão. Pergunta para os dinossauros, né, se quando caiu um meteoro lá no México e acabou, segundo as teorias, com a vida na Terra, né, se o mundo era estável. Não era estável, estava em constante transformação também. Já era VUCA desde os dinossauros. Recentemente a gente tem os exos, organizações exponenciais, e uma aceleração muito grande por dois fatores. Um, conhecimento humano acumulado, documentado e compartilhado. Dois, tecnologia que acelerou toda essa utilização desse conhecimento. A cada esquina você vê aparecendo um novo concorrente de uma empresa que você trabalha. Vem empresas de fora, às vezes, e compram empresas muito tradicionais. Então, tudo isso está acontecendo e hoje deram uma sigla de BANI, B-A-N-I. O que é o BANI? Quem já ouviu falar no BANI aí, dá um alô. Quem não ouviu falar do BANI, faz um dislikezinho assim, que ainda não ouviu falar, só para a gente ter uma noção. Quem já ouviu falar, quem não ouviu falar, o BANI.
Já ouviram falar esse termo? Ele é uma sigla também, né? Um acrônimo de 4 palavrinhas. Brittle, que quer dizer quebradiço, frágil. O mundo está mais quebradiço, mais delicado, né? As novas gerações são mais suscetíveis a palavras, termos, né? Como o Mazzolin veio já inicialmente trazendo. Estamos mais preocupados até com o que está numa música infantil, a palavra que a gente usa, né? Então, assim, quanto que o mundo está fragilizado por conta da pandemia, por conta do medo exagerado, de um inimigo invisível, que é o vírus e tudo mais. Nós estamos mais frágeis como seres humanos, menos autoconfiantes frente às mudanças que são crescentes e, às vezes, muitas vezes, desesperançosas, né? Trazem muita desesperança. Então, Brittle. Depois tem uma certa incompreensão, o mundo é incompreensível, né? O mundo é não linear e o mundo, de uma certa forma, ele é assim, ambíguo, né? Ele é ambíguo, ele é paradoxal. Então, quanto mais tecnologia para comunicação a gente tem, certo, Karen? Pior a gente vem se comunicando com siglas, com termos, às vezes no chat, no WhatsApp a gente escreve muito mal, né? A gente manda um meme para dizer uma frase. As pessoas eventualmente gravam áudios que nunca são ouvidos, né? As pessoas não ouvem os áudios. Então todo mundo queria comunicação 24 horas por dia. Hoje a gente está querendo menos comunicação, a gente está querendo mais tranquilidade, menos acessibilidade. O líder agora, 1h da manhã, ele é acometido por uma pergunta de um liderado que está ali numa fábrica trabalhando no 3º turno e quer saber como resolve um problema. Então a gente está vivendo um mundo que é mais frágil, não linear, né? A gente não tem uma lógica linear, o modelo de lidar com as coisas não está sendo funcional hoje, o nosso tradicional não resolve os problemas atuais, a gente tem mais ansiedade, a gente tem um pouco mais de dificuldade de lidar com essa complexidade e ambiguidade, e a gente, no final, tem que assumir que não consegue resolver os problemas e precisa de ajuda. É incompreensível o cenário atual. A única coisa certa é que a mudança vai vir sempre cada vez mais acelerada. Então, como resolver os problemas do amanhã? Como montar uma equipe do amanhã? As regras do passado, de ontem, de hoje, já não são mais tão eficazes assim. O que um líder aprendeu na sua carreira toda pode ser perdido da noite para o dia, dependendo da nova tecnologia que se aplica, dependendo do novo modelo de trabalho agora, esse home office forçado, né? Então, tudo isso traz um contexto altamente complexo. Quais são as competências básicas que um líder tem que ter para começar a jogar bem esse jogo? Trouxe aqui um slide que tem algumas competências básicas para vocês e um exercício aqui, um assessment com um QR Code. Então são mudanças inevitáveis. Me fala se vocês não estão sofrendo, sendo demandado por essas questões aqui do lado esquerdo. Ó. Rapidez, inovação, colaboração, aprendizado contínuo, tudo isso de maneira simples, eficaz. Hoje um vídeo de marketing, se tiver mais de 30 segundos, ninguém assiste. Tudo no final tem que ser resumido em uma coisa simples, em um meme, em um vídeo rápido, em uma frase, em uma ideia. No final, temos que saber lidar com a incerteza. O que o líder do amanhã precisa? O que o líder precisa para desenvolver equipes do amanhã? Precisa principalmente protagonismo, ser ágil com resolução. E aí tem uma diferença do protagonista antigo para o novo. O protagonista antigo, ele via lá uma goteira no teto, ele corria para secar o chão. Pegava um rodo, um balde, colocava ali, e ele, de fato, resolveu um problema. Só que hoje esse balde enche rápido demais, dali a pouco esse balde tombou, temos mais um problema, a água se espalhou, e não adianta esse protagonismo de tratar o efeito, a gente tem que tratar a causa, mudar a forma como a gente se relaciona, a forma como a gente lidera. Então é um protagonismo de subir no telhado e identificar como nós resolvemos essa goteira e como a gente prevê futuras goteiras. Como nós nos preparamos para remendar o telhado quantas vezes forem necessárias. Então, a agilidade com resolução, esse é o novo protagonismo. Não basta resolver o problema, tem que tratar a causa raiz, de preferência antecipar possíveis goteiras por conta das mudanças aceleradas. Também temos uma necessidade muito grande de saber lidar com o erro. O líder que foi treinado, eu com 42 anos fui treinado para acertar, hoje tenho que ser treinado para errar.
para saber lidar com não saber resolver algumas coisas, chegar uma pessoa jovem, às vezes que nem tem experiência corporativa, e me ensinar sobre alguma tecnologia que eu desconheço e que já virou moda e eu nem participei dessa moda. Então o fail fast é o novo termo do mercado para essa liderança do amanhã. O que é o fail fast? É falhar rápido. Eu tenho que experimentar, testar, prototipar alguma solução, colher rapidamente os feedbacks e resultados e corrigir, fazer uma versão 2, modificar isso e entregar um resultado com valor muito rápido. Não dá para planejar de longo prazo, porque quando eu for entregar, o cenário mudou, o mercado mudou, e aquele plano, todos aqueles milhões investidos num grande plano de longo prazo, pode ser que no dia seguinte eu tenha um prejuízo enorme. Então, o que a gente faz no modelo ágil? Em vez de fazer um grande degrau, a gente faz pequenos degrauzinhos, experimenta, testa, prototipa, experimenta numa parte da produção, experimenta num pequeno pedaço, num nicho, numa área específica, testa, colhe resultado, modifica, melhora e depois implementa a melhoria já testada. Também temos um aumento necessário de relacionamento e confiança. Por mais que a gente esteja com tecnologia, a gente precisa aumentar a qualidade do nosso relacionamento, porque a tecnologia nos afasta. Quem aí não mandou mensagem para alguém uma vez por WhatsApp que estava dentro da mesma casa? Levanta a mão aí quem já mandou uma mensagem por WhatsApp para alguém dentro da mesma residência. Às vezes mandando e-mail para um colega que está sentado do lado. E isso é um grande problema, porque quanto mais a gente usa tecnologia, menos relacionamento a gente desenvolve. Menos olho no olho, menos conversas mais profundas. Algumas pesquisas mostraram um aumento no volume de reuniões de 20% até 30% nas empresas. Hoje a gente tem lá o Outlook nosso calendário com 2, 3 reuniões no mesmo horário. Quem está vivendo esse cenário aí, levanta a mão. E aumentamos o volume de reuniões, melhoramos o volume de conversas significativas, conversas que tratam as dores emocionais, psicológicas? Não. Mais reuniões funcionais, ou seja, pioramos a qualidade dos nossos relacionamentos. Não temos paciência para conversar mais com as pessoas. E os jovens da nova geração que vão ocupar os cargos importantes das empresas daqui a pouquinho, têm profunda dificuldade de socialização. Treinaram se comunicar por jogos online, por chat, por texto, sem relacionamento, sem proximidade. E eles vão para as empresas tentando resolver tudo por e-mails. Não funciona. Então a gente precisa treinar mais ainda a nova geração para as equipes do amanhã para saberem se relacionar. A pessoa que sabe se relacionar bem, que tem empatia, tem proximidade, tem um grande diferencial na equipe do amanhã. E isso tudo é baseado em confiança. Um outro fator fundamental é a gente observar a humildade e o lifelong learning. Saber que a gente não sabe tudo e aceitar que a gente está apenas aprendendo em relação a todas essas mudanças. Então, o Carlos colocou uma frase bem divertida, relacionamento B2B, né? Bunda a bunda, sentar do lado, né? Senta aqui do meu lado, vamos conversar, né, Carlos? Imagino que seja isso. E tudo isso nos provoca a acreditar que a gente ainda tem muito a aprender e todas as pessoas hoje estão tendo que se reinventar, reaprender a viver em sociedade, principalmente no mundo corporativo. Então, tudo isso imprime uma grande necessidade de mudança, um foco em gerar valor muito rápido, que é pautado na metodologia ágil. E aí tem 2 siglas aqui muito importantes, MVP e MLP. Me conta aí se vocês já ouviram falar dessas siglas, MVP, que é Produto Mínimo Viável, e MLP, que é Produto Mínimo Adorável, o L de Lovable Product. O que é que vocês podem aprender com essa sigla aqui? Que o mercado hoje tem pressa de gerar valor, precisa rapidamente entregar uma solução que funcione. E aí as empresas começaram a fazer o MVP. O que é o MVP? É uma solução simples, bem básica, mas que entrega o resultado. É um aplicativo, por exemplo, novo, que não é muito funcional. Ele não tem muitos requisitos, ele só tem uma funcionalidade, fazer aquilo que ele se propõe a fazer e ponto. Só que o mercado começou a se gourmetizar, começou a ficar mais exigente, e hoje as empresas chamam de MLP, que é o produto mínimo adorável, ou seja, um software que resolve um problema,
e que ainda tem um acabamento e um design diferenciado, ainda é feito numa área de desenvolvimento que tem um trabalho social envolvido, ainda é uma solução de uma indústria que usa uma embalagem reciclável. A gente tem ainda uma série de necessidades de complementar as soluções, os programas, os projetos, os produtos, os serviços das empresas com camadas graciosas, com um acabamento acetinado, emborrachado, mais confortável, mais bonito, o design e tudo mais. Então, não basta você ser eficiente, tem que ser eficiente e ainda tem que ser adorável, tem que ter requinte, tem que ter encantamento. Então, é aquela cerejinha que vai em cima do bolo, é aquele hambúrguer gourmet que vem com um carimbo, com o nome da empresa, ainda vem com um cartãozinho que você recebe na sua casa. Obrigado pela confiança, assinado, né, a pessoa que finalizou o seu sanduíche. Então, tudo isso aumenta demais o nosso estresse, a nossa necessidade de produzir coisas diferenciadas e melhores. No final, o que acaba sendo mais profundamente abalado? Nossa saúde emocional, nossa resiliência, nossa inteligência emocional. Então, é muita coisa, não é? É muita coisa para um líder construir uma equipe do amanhã, para um líder se preparar para o amanhã. E não é amanhã, não. É hoje. É o amanhã mesmo, assim, sexta-feira, sábado, domingo. Já estamos sofrendo por não ter essas competências bem desenvolvidas. Não temos ainda uma agilidade, temos muita burocracia nas empresas, temos muita requisição de aprovação de coisas de 50, 100 reais numa empresa que precisa velocidade. Temos ainda uma grande dificuldade de aceitar nossos erros, receber feedback negativo. É um problema gravíssimo isso. Entre os líderes brasileiros e latino-americanos, é um dos top 3, dos 3 maiores problemas dos líderes, é saber receber feedback negativo. E dar feedback negativo, porque a gente tem uma cultura, muitas vezes, mais relacional, que teme perder a confiança, teme perder a motivação do time se a gente der feedback negativo. Temos grande dificuldade de relacionamentos sinceros, relacionamentos sem agenda oculta, sem conversinhas de café, falando de pessoas e não para pessoas. Ainda existe o vampiro do café. Já ouviram falar do vampiro do café? É aquele personagem que fica ali no café das empresas, né? Geralmente está ali misturando o seu cafezinho, e quando você chega para o vampiro e fala bom dia, ele fala bom dia por quê? Você não sabe o que eu acabei de ouvir na reunião. E ó, fica vampirando ali as reuniões e os colegas, falando mal das pessoas, criticando a empresa, reclamando do serviço, reclamando do RH, reclamando do colega. Às vezes tem 3 amigos, os 2 se encontram e falam mal do terceiro. Essa cultura ainda é muito pouco preparada para lidar com as nossas incompletudes, com as nossas dificuldades. E a gente tende a falar muito de e pouco para. Falo muito das pessoas e pouco para as pessoas. Precisamos criar uma cultura de enfrentamento dos fatos, uma cultura de poder falar a real sem perder a amizade, uma cultura de poder dar feedback negativo para desenvolvimento sem ser mal visto, sem ser visto como um carrasco. Então, tudo isso aumenta a necessidade da gente desenvolver isso, e eu trouxe aqui um QR Code para vocês fazerem um assessment rápido, tá? Vocês vão bater com o celular, peguem o celular aí, e usem o celular para poder bater nesse QR Code que está aqui na tela, que vocês vão se autoavaliar agora nesses quesitos, tá? Para quem não tiver o celular em mãos aí, eu consigo enviar esse link por chat, tá? Deixa eu colocar o link no chat aqui para vocês. Tá na mão. Entra lá, se autoavalia de 0 a 10, como é que você está nesses quesitos, para você já ter um diagnóstico, onde eu estou bem, onde eu estou mal, o que eu estou precisando melhorar. E vamos ter a média do nosso grupo aqui, assim que vocês avaliarem, a gente vai ver a média do grupo, para ver o tamanho do problema que nós temos pela frente, pelo menos desse grupo aqui. O que nós precisamos fazer em relação a isso, tá? Legal, já temos algumas respostas aqui. Vamos lá, tem que ter pelo menos umas 20, 30 pessoas aqui votando.
Maravilha, 20 pessoas, deixa eu compartilhar aqui o resultado com vocês. E a pergunta que eu quero fazer aqui é: qual é o diagnóstico desse nosso resultado? O que é que nós poderíamos falar sobre um grupo que tem esse resultado aqui, ó, 27 pessoas votando. Quem gostaria de comentar o resultado aqui, por favor, pode abrir o microfone e falar. Que análise surge à sua mente, que interpretação você tem desse resultado aqui, que vem automaticamente, te causa curiosidade, te causa interesse. Alguém levantou a mãozinha, eu vou pedir ajuda para vocês mostrarem a mãozinha aí para mim. É o Matheus. Matheus, pode falar. Boa noite, Fabrício, tudo bom? Boa noite, tudo bem? O resultado, na verdade, ele para mim, sendo bem honesto, ele era bem esperado. Porque esse conceito, eu trabalhei 5 anos na área de inovação, então boa parte do que tu comentou ali de mundo VUCA, etc., legal. É uma coisa que o cara vê bastante. Excelente. E esse errar rápido, eu acho que é a cultura mais difícil de se implementar dentro de uma empresa, dentro de um grupo. Uhum. Porque as empresas hoje em dia, elas têm a cultura do erro. Uhum. Então, errar é proibido. Uhum. Não pode errar. Ah, mas é rápido, é barato. Não, mas tu errou. Cara, mas eu errei sem custo. Cara, mas tu errou. Entendeu? Então, a palavra errar é muito penalizada ainda. Então, o resultado que mostra aí, mostra muito sobre a realidade que a gente vive no dia a dia, que é a cultura do erro. Então, quando falam em errar rápido, as pessoas associam o erro a algo muito grande, algo muito megalomaníaco, o erro que vai dar recalque, vai dar isso, vai dar aquilo, e não é um MVP que fez errado, é uma ideia que tu teve, executou, e não era, e fecha. Exato. Entendeu? Esse tipo de coisa. Então, acredito que seja mais nesse sentido, sim. Obrigado por comentar, sensacional que você já atua nessa área de inovação, de agilidade, maravilha, fico muito feliz em tê-lo aqui conosco, e queria ouvir mais alguma pessoa, quem aí gostaria de comentar algo sobre esse resultado que chamou a atenção? Maurília, por favor, pode falar. Ela deve estar lutando ali para tirar do mudo, ou falando no mudo, né, pode ser. E caiu. Alguém salva a Maurília e aproveita essa deixa para comentar? Ou vamos em frente? Pode dar um joinha se a gente puder ir em frente, então. A Maurília voltou, vamos ouvir. Oi. Por favor. Agora consegui. O Matheus, né? Uhum. Comentou, acho que o pior resultado. O que me chamou a atenção foi a contrapartida, né? Sem dúvida. Que acho que é o que nos motiva a estar aqui, que é o lifelong learning. Uhum. Acho que é sensacional esse resultado e acho que faz muito sentido para essa live e para essa semana muito produtiva que a gente está tendo. Bem legal. Eu quis falar do outro ponto, do extremo que o Matheus disse. Exato. E um outro item chama muito a atenção, que é o relacionamento e confiança. Talvez cronologicamente, a idade das pessoas que estão nesses nossos encontros aqui, foram treinadas mais no presencial, quando crianças brincaram na rua com outras crianças, não foram tão digitalizadas tão cedo, não foram pasteurizadas nos jogos online aí e na distanciamento social já natural, né, pelo uso da tecnologia. Então, nós temos esse grande diferencial, vamos capitalizar em cima disso, porque nós vamos ter que treinar muitos jovens para saber se relacionar. Nós temos um grande desafio de treinar líderes jovens a saber ter relação de confiança, saber criar proximidade com as pessoas no trabalho, saber conhecer um pouco mais da vida pessoal do outro, né, e ser um pouco mais um líder próximo, né, um líder próximo e de boa comunicação. Karen, por favor. É interessante o que tu trazes do nosso desafio de estar treinando esses jovens, né? Hoje mesmo eu estava atendendo uma gerente que ela aumentou a sua equipe da área de projetos de
40 para 70 pessoas. É um número muito expressivo, né? E ela perguntando de que forma ela poderia fazer para tornar algumas conversas dela próximas, assim, uma vez que ela sempre pensou que ela não queria conhecer as pessoas, porque era muito mimimi. Perfeito. Eu não quero saber da vida do outro. E aí que eu precisei convidar ela a pensar que ela precisa criar relações com essas pessoas da equipe. E que não é o mimimi, né? Eu preciso te conhecer, eu preciso saber o que tu estás fazendo aqui, o que tu espera daqui. E, por consequência, as pessoas vão falar muitas questões da sua vida e tu não tens a obrigação de aconselhar, tu não tens a obrigação de dar retorno. O simples fato da escuta também. Perfeito, cara. Então, o quanto, sim, é um desafio de querer, para muitos líderes hoje, eles querem acertar sempre. Eu tenho que ter uma palavra certa, na hora certa, no momento certo. Muitas vezes não é a palavra que precisa. É a tua disponibilidade, né? Para estar com a equipe, né? Exatamente. Masolin. Somando um pouquinho, o que a Karen acabou de falar, mas é extremamente importante. E me vieram na cabeça alguns exemplos. Empresas que hoje são gigantescas. Eu tenho uma empresa cliente que está com quase 30 mil funcionários. Acontece que quando ela começou, há 80 anos atrás, os fundadores eram assim. Eles se relacionavam. Tá? E isso acabou ficando dentro da empresa. Tá? Então, hoje, ela virou uma SA. Tá? Mas eles continuam, quase com 30 mil funcionários, a fazer comitês para discutir. Tá? Por quê? Aquilo que eles fizeram lá atrás foi tão interessante, ficou tão forte, né, que hoje eles falam, mas na época do seu fulano era assim, e continua sendo. Sabe? A hora que isso se instaura, é difícil de tirar. Que as pessoas compram isso, é difícil de tirar. Sim. O problema que a gente vê hoje, Masolin, é o seguinte: cultura organizacional é a entidade mais forte. Toda vez que você luta contra a cultura de uma empresa, você perde. O Peter Drucker já dizia que a cultura come a estratégia da empresa no café da manhã. Tamanha o disparate de poder entre a cultura da empresa e a estratégia que a gente define ali do alto da torre e fala, não, a gente vai para esse caminho. E a cultura da empresa é muito mais poderosa do que a estratégia definida pela empresa. E ela inviabiliza estratégias ou viabiliza estratégias, dependendo desse encaixe. Né? E uma cultura forte, ela tende a se propagar, se reproduzir. E o problema é que a cultura precisa de atualização. E a gente nunca treinou a atualizar a cultura, porque nem tinha tempo de vida hábil. Em 1950, a expectativa de vida do brasileiro médio era 55 anos. Em 1950, a expectativa média de um brasileiro comum era 55 anos de idade. Olha quanto pouco tempo se passou, o quanto que a gente mudou. E já até tem categoria, estão dizendo aí que estão readequando as categorias do que é idoso, do que é adulto, né? Um adulto um pouco mais maduro. Porque a gente vê pessoas de 70 anos na sua plena capacidade produtiva e de tudo. Né? Temos aqui exemplos claros. O meu pai trabalha na área... pela pequena parte que me toca. Meu pai trabalha na área de tecnologia, né? Ainda bem que mudou, Fabrício. Meu pai trabalha com tecnologia, com SAP, projetos de SAP de grande porte. Ele tem 75 anos e ele é um garoto da área de tecnologia. Lidera as equipes lá, faz projetos, trabalha em várias consultorias em paralelo, às vezes ele está em horários alternativos para atender a Índia, a China e tudo mais, 24 horas ali. É um garoto de 75 anos. E o pessoal brinca, chama a lenda, chegou a lenda aqui, né, nos projetos que ele participa, porque ele interage de igual para igual. A IBM fez uma pesquisa em 2015 e descobriu que não há muita discriminação de resposta numa pesquisa de valores profissionais entre gerações. As gerações estão se achatando e a gente está aprendendo um com o outro, a gente está meio que adquirindo novos hábitos
de maneira mais igual. Isso está se disseminando, mesmo quem tem mais idade está se adaptando, e os jovens estão ficando ali, mas não tem tanta diferença geracional. Claro, alguns comportamentos específicos sim, mas visão de trabalho e tudo mais, a gente está vendo um aculturamento desse novo mundo, independente da geração. E o legal que foi que eu fui num evento de RH, alguém tinha feito uma super palestra sobre gerações, a palestra seguinte era alguém trazendo a pesquisa do Instituto IBM, quebrando por terra essa ideia das gerações, e mostrando as respostas não discriminavam, não dava correlação entre gerações, as respostas sobre o que eu espero da minha carreira, o que eu espero da minha vida e tudo mais. Então, a gente está atualizando uma série de conceitos, né? O mais importante aqui é saber que a gente vai ter que sair de uma certa zona de conforto, não tem como não sair. Tá? E trazendo um pouquinho de neurociência, diga, Mazzolin. Desculpa, mas é assim, antes, o jovem, na minha faixa de idade, o grande barato era fazer 18 anos para comprar um carro. Tá? Houve uma pesquisa recente agora, quanto que eu vou ganhar, né? Essa pesquisa recente que fizeram agora, desculpa, eu não me lembro quem fez, mas a remuneração, ganhar um bom salário, é o 5º item de importância para o jovem. Sim. O legal, Mazzolin, é que se você pergunta para pessoas de mais de 70 anos, talvez eles não queiram comprar um carro também, eles queiram comprar um serviço de transporte. E as pessoas com mais idade estão evitando ficar dirigindo. Pegam Uber e tem soluções já de serviços que nos atendem. Então, nós temos necessidade de transporte, não temos necessidade de ter um carro. Nós temos necessidade de moradia, não temos necessidade de ter uma casa. E é isso que a pesquisa mostrou, que há um achatamento de necessidades e as gerações estão se adaptando a esse modelo porque ele é mais produtivo, melhor, eventualmente financeiramente mais viável. Então, o que era sonho de uma geração anterior, de todo mundo anterior, hoje está se modificando, e todas as idades estão se modificando nesse cenário. E olhando para tudo isso, vamos fazer um exercício rápido de neurociência aqui. Pega uma folha de papel, todo mundo aqui, pega uma folha de papel. Vamos fazer um exercício bem rápido. Vocês vão ficar muito abismados com o resultado desse exercício aqui, de 30 segundos, tá? 30 segundos. Então, pega uma folha de papel, pode ser um post-it, um caderno, o verso da capa de um dos livros aqui do nosso querido colega, né? Inclusive, né, tem que lembrar aqui, né, Lúcia, de falar do livro, né? Eu tô me lembrando, tá, de falar. Sim. Tô pedindo ajuda, tá? Maravilha. Folha de papel na mão, dá um joinha se estamos com as folhas. Agora vocês têm 30 segundos para desenhar uma casa na folha. Vamos lá, desenhe uma casa nessa folha. 30 segundos, vamos lá. Quem terminar pode mostrar na câmera aí. Legal, olha a casa do João, deixa eu ver aí. Não consigo ver. Olha a da Karen, olha que interessante a casinha da Karen. Tem um telhado sem a calha, né? É diferente, é um telhado meio flutuante. Da Karen é uma mansão. Uma mansão. Olha aqui do Zé Benedito, olha que legal. Tem chaminé, Zé Benedito. Karen, a sua tem chaminé? Tem. Maurília, tem chaminé também com fumacinha. Do Daniel, uma casinha legal. Tem uma janela meio que num local, acho que foi feito pelo Picasso essa casa aí, né, Daniel? Inspirado em Picasso, né? Eduardo, olha lá, a casa do Edu, olha que legal, um casarão mesmo, né, de uma fazenda, legal. Pessoal, quem já morou em casa aí que tem esse formato? Uma casinha com esse formato que vocês desenharam. Quem já morou? Eu não, a Maurília colocou não. O Weber sim. Pescada sim, a Karen sim. Mas talvez a maioria aqui da sala não tenha morado numa casa com esse formato. Que casa é essa? É uma casa do ano 500 europeu. É uma casa europeia do ano 500, 600.
que geralmente a gente põe uma árvorezinha, um laguinho, nem sempre a gente mora em casa que tem lago, né? A gente põe ali, né, uma cerquinha, umas gaivotas, não é isso? Essa casa remonta a centenas de anos atrás, um modelo que aprendemos nos primeiros livros que vieram da Europa. Até hoje desenhamos a mesma casa. Por quê? Detalhe, é uma casa que nós aprendemos a desenhar com 5 anos de idade. E até hoje desenhamos a mesma casa. Por que você não desenha uma casa parecida com a que você morou? Ou faz um prédiozinho, se você morou a maior parte do tempo em apartamento? Cartilha caminho suave, perfeito. Porque nós travamos nossa mentalidade em coisas prontas. Travamos a mentalidade em coisas prontas. Nosso hábito, e os estudos de neurociência provaram que o cérebro é preguiçoso. Ele pesa 2% do nosso corpo e gasta 20% da nossa bateria. O que acontece quando gasta muita bateria? Ele entra em modo avião toda hora. Modo avião, modo avião, modo avião. E o que ele faz? Ele dá a resposta Ctrl+V. O que é a resposta Ctrl+V? É aquela que está pronta já na sua memória, lá de 1900 e bolinha. Na verdade, do ano 600, né? A Maurília pergunta se isso é falta de criatividade. Todos nós temos esse problema, Maurília. Os estudos de neurociência mostraram que o cérebro tem características que são meio universais. Ele é preguiçoso para gastar energia, então ele consome pouco glicogênio quando ele entra no modo avião, ele desenha a casinha que já está pronta na memória. O cérebro também é negativo, cerca de 10:1, ele tem 10 vezes mais atenção a coisas erradas do que para coisas certas. Quem aí já assistiu o vídeo cacetada? E quem aí já viu vídeo acertada? Já viu vídeo acertada? Não tem a mesma audiência. Por quê? Porque o cérebro é 10:1, ele presta 10 vezes mais atenção em coisas erradas do que em certas. Por isso, a importância da gente trabalhar o feedback de maneira mais equilibrada, mais equalizada nas empresas. Porque parece que a gente não elogia, parece que a gente não reconhece, né? E a gente sofre desses problemas. O cérebro também tem um viés de negatividade. Ele olha para isso e ele tem dificuldade em olhar o meio do caminho. Ele olha, ou eu concordo ou eu discordo. Nós levantamos bandeiras muito rapidamente, mas argumentamos pouco. Nós dizemos, sou contra, sou a favor, muito rapidamente, mas a gente não fala por que a gente é contra, por que a gente é a favor. Então, é como se o nosso cérebro fosse um torcedor de futebol fanático por natureza. Por quê? Porque meu time acabou, não importa por quê. E a gente, para desenvolver equipes do amanhã, precisamos dialogar mais, lidar com a diversidade de ideias, com opiniões contraditórias, temos que saber lidar com essas coisas. O DNA não evoluiu, mas as demandas evoluíram. O que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que correr para desenvolver essas coisas. Porque já estamos muito defasados. DNA é o mesmo, mas as demandas mudaram. A gente vai ter que dar conta de, com esse DNA, resolver os problemas do amanhã. Inteligência emocional, temos aí técnicas neurolinguísticas que, isso aí vem da década de 70, poucos aqui conhecem neurolinguística na profundidade. Isso manda no nosso comportamento, certo? Então, só para lembrá-los que o cérebro é econômico e ele realmente gosta de uma casinha pronta, tá? E quantos conflitos a gente tem de comunicação, certo, Karen? Porque você me pede, desenha uma casa e pensou numa mansão, eu faço a casinha e tento te vender a casinha. Você fala, não é isso, mas é isso que você pediu, mas não é isso que eu pedi, mas é isso. Quantos conflitos a gente pode evitar se a gente for mais claro na comunicação? Que é uma questão também de eu deduzo que, eu imagino que, eu achei que, e na verdade eu não acho nada. Eu preciso realmente perguntar. Exato. Né? É óbvio que, né? É óbvio que. Olha a casinha que eu preparei para vocês. Parecia da minha, Só faltou que com 5 anos eu fazia ela com uma ilha, em cima de uma ilha. Isso, perfeito. Tipo da Peppa Pig. Não me fala dela, não gosto dessa Maravilha. Pessoal, todos nós estamos, de um certo modo, numa zona de conforto. Todos nós, é natural do ser humano. Não julgue quem fica numa zona de conforto, porque nós somos assim. O segredo é, primeiro, respeitar essa característica. Segundo, transcendê-la. A gente só se desenvolve saindo da zona de conforto.
Inclusive, a zona de conforto pode ser muito desconfortável se a gente não for para a zona de desenvolvimento muitas vezes, tá? Então esse é o cuidado que nós temos que ter. E uma metodologia que pode ajudar de maneira rápida e simples a sair desse cenário é a metodologia ágil, que trabalha com algumas premissas e 4 valores que eu trago para vocês aqui, ó. Foco do cliente. O que é foco do cliente? Fabrício, será que você não se enganou e escreveu errado? Não é foco no cliente que a gente fala? A gente falava assim, mas para equipes do amanhã eu não posso usar mais foco no cliente. Porque foco no cliente me faz querer olhar para o cliente e tentar vender de maneira top-down minha solução para ele. Fabrício, tem o Weber que levantou a mão para... Por favor, Weber, pode falar. Não, eu estava me lembrando aqui nessa questão do cérebro acomodado, preguiçoso, e tem um paradoxo, porque ele trabalha com sinapses elétricas, não é? Sim. E o cérebro, ele tem a velocidade da luz. Tem. Então, além de ser preguiçoso, ele sempre busca a primeira resposta mais confortável, não é? Mais rápida. Onde ele tem mesmo não se dá tempo de refletir muito. Aonde tem a mielinização das conexões, ou seja, quanto mais eu faço a mesma coisa, mais eu reforço. É como se encapasse um fio, isolando ele de possíveis novas formas de fazer a mesma coisa. Então, sempre foi assim, sempre fiz assim, sempre foi assim. E a gente reforça. E na comunicação ela é complicada porque quando você faz uma pergunta, você está expondo um problema, o teu cérebro já foi e voltou umas 10 vezes e já não ouve o que a outra pessoa está falando, né? Perfeito. Ele já buscou 5 ou 6 respostas em função da velocidade do som, que é a comunicação, versus velocidade da luz, que é conforme o cérebro trabalha. Então, essa dicotomia também prejudica muito, né? Perfeito. Exatamente. É aquele avião que passa supersônico e você ouve o som depois, né? Eu sei o que você vai dizer. Eu sei o que você está pensando. Quer dizer, você já está lá na frente, né? Exato. Mas o Alex levantou a mão também. Acho Por que favor, Alex. Fabrício, pode falar, essa definição que você colocou aí do cliente, eu já ouvi dessa forma: foco no foco do cliente. Ou Perfeito. seja, foque no que é o foco do seu cliente. Assim você vai estar tornando o teu cliente mais produtivo para o cliente dele, mais eficiente para o cliente dele. Então ele vai, enfim, né, vai ter facilidade em aceitar a tua ideia, você vai poder discutir com ele de igual para igual novas ideias, porque você está pensando no que é o foco dele, e não nele como foco. Perfeito, obrigado por contribuir com uma super explicação. Uma fábrica não deveria se preocupar em produzir, deveria se preocupar em resolver o problema do cliente do cliente. E isso puxa a produção em vez de empurrar a demanda. E o foco do cliente também abre espaço para a gente ouvi-lo, trazê-lo para dentro do nosso mercado, para trazer dentro da nossa área, da nossa empresa, e co-construir a solução junto com ele. Então as empresas já vêm fazendo isso, trazendo desde o cliente pondo o seu nome no rótulo de uma embalagem, até o cliente escolhendo o sabor do novo Doritos, e isso sendo produzido. Isso mexe demais com a nossos hormônios relacionais. A gente começa a gostar mais da empresa, comprar mais da empresa e sentir que a empresa é parte da gente. Então, o método ágil nos traz uma grande força quando prioriza o foco do cliente. Então, quanto que vocês estão atentos a essa mudança? E, inclusive, pense a palavrinha cliente como colaborador de um líder. Qual é o foco do seu colaborador? Ele quer carreira? Ele quer resultado? Como eu atendo a demanda dele para ele trabalhar melhor para a nossa empresa? Como eu encaixo a missão de vida dele com a missão da nossa empresa? Como eu faço ele ver que trabalhar na empresa é o melhor caminho para ele obter os resultados pessoais dele? Esse é o modelo de engajamento mais avançado. O ágil também traz uma premissa de testar para acertar. O Marquinho, por favor, fez uma pergunta aí, fez uma observação. Naturalmente temos medo do desconhecido, né? Medo do novo.
Claro, vai que eu pergunto para o cliente, ele escolhe para a gente mudar de ramo. E talvez se a maioria dos clientes quiser isso, a gente vai ficar para trás, como uma Kodak, como uma Xerox, empresas que a gente sabe que passaram por essas jornadas, né, e que ficaram presas no passado, né? Então é assim que funciona, né? A gente precisa estar olhando para isso. O testar para acertar, eu atendo grandes empresas, né? E uma grande empresa nacional tinha ali como um dos valores era acertar de primeira. Olha que belo valor de uma área específica, de uma área administrativa deles, eles tinham esse valor, acertar de primeira. O que a empresa fazia? Passava horas planejando, alinhando o que ia fazer. Quando faziam, o bonde já tinha passado, estava atrasado na sua solução. Eles mudaram esse valor, né, para testar, aprender, acertar. E não acertar de primeira, mas testar, aprender e acertar. Trocaram a frase, a linguística, para essa nova frase. O Pescada viveu isso. A Volkswagen, quando lançou o projeto de qualidade, eles distribuíam, inclusive, canetas escritas, faça certo na primeira vez. Nossa. Era bom naquela época, né? Porém, com os desafios atuais, isso para de funcionar, né? Onde que ela está hoje, né? Se você pegar, ela era uma das Big Five, né? Sim. O Paulo levantou a mão. Por favor, Paulo. Isso tem muito a ver com aquela questão também do estilo startup, que é hoje um modelo, né, das empresas que estão entrando no mercado e que as grandes empresas estão copiando, né? As grandes empresas percebem que isso é necessidade, ou seja, de arriscar mais, de ter produtos que não são prontos ainda, mas que precisam ser lançados rapidamente no mercado, porque senão ele passa o bonde, é como você disse, né? E já passou e já era. Então, a empresa grande ela tem que ter essa capacidade, né, de fazer um produto mínimo viável em pouco tempo, testar, lançar. E aí tem um grande desafio, porque elas não estão acostumadas com isso, né? Os líderes têm que trabalhar isso nas equipes, porque eles têm o medo do risco. Conhecido, sim. Né? E o pior, né, Paulo? Os líderes dessas empresas, geralmente, C-level, staff, a liderança, são pessoas que trabalham nesse mercado há 20 anos, 30, 40 anos. É mais difícil, porque dói você ter que negar todo o seu aprendizado e embarcar deixa o seu transatlântico, embarca num botezinho que vem funcionando. Mas não acredito, não parece. Espere para ver, né? As empresas estão vendo e estão, muitas grandes estão se adaptando, e seus líderes estão se adaptando sim, mas muitos estão ficando muito para trás, porque não estão conseguindo se adaptar. Então, uma das competências mais básicas para o futuro é aprender a reaprender. Exato. Como que a gente aprende a reaprender sem tanta dor, sem tanta vaidade ferida, orgulho ferido, sem tanto ego? Como que a gente fica um pouco mais livre dessas amarras emocionais, de ficar pegado ao que a gente conhecia, né? Um outro pilar, o terceiro pilar, é entregar valor rápido, ou seja, o que o cliente precisa? Ele precisa de uma informação? Não, querido cliente, não é nesse telefone que você liga, você tem que ligar em outro. Eu liguei na empresa, eu quero uma informação. Não, você tem que ligar no outro número, porque esse número... Você não consegue transferir? Não consigo transferir. Não entreguei valor rapidamente. Eu entreguei burocracia, dificuldade. As empresas que viram unicórnios, que crescem, exos, organizações exponenciais, entregam valor rápido, dão mais autonomia para os colaboradores, e tem histórias maravilhosas de empresas que dão ali $1.000, $2.000 na mão de alguns colaboradores-chave, de um nível, né, de contato com o cliente, que podem dar de brinde para o cliente, ou tomar decisão com até $2.000 por mês para entregar valor rapidamente para o cliente. Puxa, mas isso vai gerar prejuízo. O cliente comprou um produto de $500. No longo prazo, marketing e relacionamento, eu ganho isso de longe. Eu recupero isso de longe. Então, o quanto que a gente precisa entregar valor rápido e não criar dificuldade, né, para as pessoas. E no final, pessoas com poder. Ou seja, o líder transferindo poder. Como que a gente chama isso na prática? Empowerment. O que é o empowerment? É eu transferir poder. Eu tenho poder e eu distribuo o poder, dando autonomia, dando agilidade, capacidade decisória, menos burocracia, pessoas podendo
testar uma solução, errou, obrigação de quem tem poder é devolver o feedback para a gente corrigir, mas gerar o aprendizado rápido e topando, muitas vezes, um NPS um pouquinho menor, muitas vezes topando algum nível de reclamação, tá? Então as empresas estão num patamar ali de reclamação, não querem ter reclamação, e acabam não tendo agilidade, porque quando eu abro poder para as pessoas, elas tomam decisões erradas, e eu tenho que lidar com essa frustração de, eventualmente, as pessoas tomarem decisões erradas, dentro e fora da organização. Faz parte do processo. E ter resiliência e menos vaidade também ajuda a gente a entregar coisas com mais agilidade. Entregar com agilidade não é resolver tudo rápido, é entregar tudo de maneira customizada à demanda de valor do cliente. Então não é ir rápido para entrega, é ir rápido para corrigir aquilo que a gente vai entregar. Rápido para testar e aprender, e depois entregar algo mais adequado ao mercado. Certo? Então, coloca aí no chat qual desses 4 valores você tem mais dificuldade hoje em desenvolver na sua liderança, no seu trabalho, na sua empresa. Escreve no chat para nós aí qual desses 4 valores ágeis você sente mais dificuldade de desenvolvimento. Avançamos quando todos escreverem aqui. Só aproveitando para, enquanto eles vão escrevendo, que o Weber colocou que o delegar é um estado da arte. Delegamos poder, mas a responsabilidade é do líder. Que é a questão de não jogar para, né? É o acompanhar, né? É puxar para si também, né? Sim. No final, o líder é responsável por corrigir tudo que veio de informação, usar esse data analytics aí todo e propor soluções com análise, né, pautada em dados, né? O líder responde no final. Muitas empresas já tentaram o método de tira os líderes, vê o que acontece, não funciona. Está na natureza. Os pássaros se lideram para voar e fazer a sua migração. Eles se alternam de posição para descansar. Mas existe sempre a figura de alguém que capitaneia a responsabilidade. Isso é inevitável nas organizações humanas. Então, perceber isso, né, e saber lidar com isso. Já estão respondendo aqui, ó. É mega interessante. Eu sou aficionado por esporte e esse final de semana eu estive assistindo a última etapa da Volta da França. Uau. Vocês querem aprender a trabalhar em equipe? Veja o ciclismo. Ver o jogo de equipe no ciclismo. Sabe? O líder, o bambambam, velho, ele não aparece. E todo mundo sabe seu papel. O pit stop de uma corrida de Fórmula 1. Não tem um líder mandando os caras falar. Ele já fez o papel dele. Exato. Ele existe. Ele só não precisa estar lá. Exato. Exatamente. O líder, na verdade, já aproveitando a tua fala, Arnaldo, é uma questão de se ele realmente for bom, ele pode ser num momento desnecessário. Isso. A equipe faz. Muito bem. Adalberto colocou ali foco do cliente. Vamos lá. Aldoir também colocou foco do cliente. Legal. O que testar para acertar. O João também testar para acertar. Perfeito. Alex, pode falar. Tá sem som. Tá no mudo, Alex. Pagou sua cota de falar no mudo já. Perdão, pessoal. Queria fazer uma provocação, Fabrício, em relação ao teu tema. Como que você vê quando um líder ele representa, de uma certa forma, uma concorrência para o seu liderado? Visto que hoje as empresas elas têm, assim, eu percebo um movimento de quebra, uma espécie de quebra de patentes, sabe? Uma série de segredos empresariais que antigamente se tinham e as empresas, empresários se ancoravam nisso. Hoje os segredos estão mais abertos, as cartas estão na mesa e muitas vezes os líderes eles têm
receio do liderado saber algo mais. Total. Enfim, e o liderado, por sua vez, também receio do líder assumir o cliente dele, do líder perceber a forma que ele trabalha e replicar para o restante, enfim. Como que você vê isso Perfeito. tudo nos conflitos? De duas formas, Alex. Primeiro, é inevitável o processo de abertura de informações, de transparência, a internet e tudo mais está aí. Hoje você grava uma reunião, você filma, você expõe as coisas com, assim, de uma forma absurda mesmo, como você pode, numa reunião de negócios, com informações muito confidenciais, a gente ainda tem pouco controle, pouca gestão dessa questão de sigilo, tá, Alex? A gente às vezes participa de reuniões que eu poderia estar gravando uma coisa ali que é absolutamente crítica para aquela empresa e poderia estragar aquela empresa. Então, hoje há uma dificuldade de lidar com isso, segurança da informação, uma vez que está tudo mais exposto, é um caminho sem volta. Me lembra muito quando eu trabalhei numa empresa em que a gente estava forçando, eu era gerente de treinamento, a gente estava forçando o presidente a compartilhar, fazer a gestão à vista dos dados. E ele resistia, não, a gente vai mostrar o faturamento, não, mostra a porcentagem de atingimento do faturamento, não. E aí, como o colaborador vai saber quanto a gente está faturando? Claro, tem que saber. E aí ele compartilhou, a gente tinha um indicador que chamava churn, que era perda de clientes, em inglês é churn. E colocamos o churn em porcentagem, aparecia lá alarmado que a gente não estava com um churn bom, estava perdendo clientes. A pessoa que trabalhava na Copa, né, a moça da Copa ali, a copeira, olhou e falou, o que é esse churn aí que vocês estão falando? Vocês estão mal nisso, hein? Como que eu posso ajudá-los? Olha. Eu ganhei uma colaboradora que não estava atuando no nosso negócio, agora temos um colaborador do nosso business. Ela falou, como que eu posso fazer esses clientes ficarem mais? Quando eles visitarem, você me avisa quem for cliente, para eu garantir que todo o tratamento seja mais VIP? Tá. E, além disso, tinha mais uma variável aí, as pessoas estavam, a empresa vai quebrar, aqueles papos de café, né, do vampiro do café. E aí a explicação era, mudamos o nosso posicionamento de mercado, a gente vai perder os clientes antigos, que não se adequam ao nosso posicionamento novo. Então a gente vai perder um monte de cliente, relaxem, faz parte do plano. Tudo isso apareceu quando a gente publicou o churn. E isso, então, precisa ser assim, Alex. O líder sofre um pouquinho, mas é inevitável ele compartilhar. Outra parte dessa história, principalmente no Brasil, a gente tem uma baixa maturidade das pessoas, uma dificuldade de cultura familiar terrível ainda, de pessoas ainda muito, muito malandras, muito maldosas, muito somebody love, muito migué, né? Muito problema a gente tem de baixa maturidade. Então, de fato, quando a gente trabalha de maneira mais colaborativa, mais sinérgica, mais agile, a gente aumenta o risco de alguém eventualmente usar um dado de maneira equivocada, de eventualmente roubar um cliente, fazer alguma coisa ali e gerar um prejuízo. Mas no médio e longo prazo, essas fraudes acabam se pagando por a gente trabalhar numa mentalidade mais aberta, mais agile. Tá? Como empresas que às vezes de compra online que te dão outro produto se você reclamar e nem pegam de volta o anterior. É verdade. Mas não vai gerar... Não, o marketing que essas empresas fazem se paga de longe pelo que elas têm de fraude planejada. É fraude planejada. A Maurília colocou assim, ó, no meu caso, eu vou usar como cliente o meu cliente interno. Perfeito. Já que ele é meu cliente. Então eu entendo que o ponto fraco é o foco no cliente lá. É o 360 graus, perfeito. E aí, diga, Mazolini. Não, é que eu estou só dando uma olhada. Obrigado, que nem sempre eu estou olhando, eu estou projetando a tela, e aqui no Google Meet ele fica, some para mim não, sem problema. A parte. Finalizando, Alex, para você, a resposta é, o líder que estiver competindo em conhecimento com o seu liderado vai ficar para trás, não tem jeito. Porque os liderados estudam, entram na internet, eles estão conhecendo o que tem de mais moderno. Eles sabem, eles querem um líder gourmetizado. Eles não aceitam mais o líderzinho básico, pãozinho com ovo. Eles querem o líder hambúrguer gourmet. Eles têm paladar também. Pode olhar, McDonald's e Burger King têm seus lanches gourmet com paladar 40, 50 reais um McDonald's. Não é mais de Big Mac que se vive. Né? Então, assim, o líder que tiver ainda nessa pegada de
retenção do conhecimento, garantia do seu mercado, fechar ali as portas, o liderado escapa entre os dedos, seja dentro da empresa, falando com um líder mais modernizado e que abre portas para ele, ou saindo da empresa e procurando outra empresa. Então, os melhores liderados não topam um líder que não é minimamente gourmetizado para o amanhã. Os liderados mais capazes não aceitam mais o líder do passado, não aceitam. Até porque uma das principais atribuições da liderança hoje é preparar os líderes para o futuro, né? Os líderes potenciais estão na empresa. Exato. Se ele vai competir nesse sentido, nós não podemos esquecer que os liderados, até de uma forma inconsciente, têm o lobby deles. Quer dizer, o líder, na verdade, mesmo tendo escolhido por eles, está separado desse lobby aqui. Se ele vai competir com um, ele está competindo com todos. Com todo nível. Mas no final, Alex, isso ainda perdura por algum tempo, tá? Ainda tem muito líder retendo posição, se segurando ali, isso dura mais 30, 40, 50 anos tranquilo. Tá? O cara vai se aposentar aquele malvado favorito ali, entendeu? Ele vai continuar limitando o desenvolvimento das pessoas, criando problemas, assédio mental, moral, psicológico. Vai rolar tudo isso por muito tempo ainda. A gente está só no começo dessa renovação da liderança, né? Só no comecinho. Diga, Karen. Então, pegando o teu gancho e a questão do Alex, eu acho que tem alguns pontos também para considerar. O primeiro é a cultura que nós temos de uma competição, de uma anulação e não de uma cooperação. Perfeito. Então, a competição existe e em uma empresa a importância é ter a cooperação, porque são funcionários que são contratados por um CNPJ que precisa prestar um trabalho. Então, se eu enxergar que eu vou ajudar alguém, eu vou, quando eu quero, então eu ajudo. Quando eu não quero, então eu não vou ajudar. Tu estás aqui como um time. E eu tenho uma escolha de continuar nessa empresa ou não. Sim. E assim como tem muitos gestores que são de uma postura muito rígida, Alex, e vão permanecer, como o Fabrício falou, até se aposentar, bom... Mas cabe a mim também dizer, não compactuo com essa política, né? E muitas vezes tem uma questão do que eu vou perder se eu falar. Uhum. Mas o que eu posso, ao invés de usar essa pergunta, usar o que eu vou ganhar? Porque muitas vezes a perda não é perda, é ganho. É. Então, eu vejo essa perda como um recuo estratégico, sabe? Eu preciso me armar novamente como um time de futebol, né? Um jogo de futebol. Bom, então agora eu vou precisar me reorganizar taticamente para poder de novo contra-atacar, enfim. Então, esses pontos para mim me chamaram a atenção do teu exemplo e do que o Fabrício também pontuou. Só para... Maravilha. Weber? Só complementando que a matéria-prima da liderança, o resultado que ele tem que buscar, é o comprometimento dos seus liderados. Então, um liderado que está competindo com o líder em função da sua postura, da sua maneira de, quem sabe, lá no inconsciente dele, ter medo de ser superado pelo seu liderado, ele não vai conseguir fazer essa parceria de comprometimento, né? E eu sempre digo, quando o camarada tem um cargo formal, eu, liderado comum, não posso destituí-lo. Mas quando eu sou líder de um projeto e tenho meus liderados que podem me tirar, outras vezes não possam, mas o que eles podem tirar de mim é o comprometimento. E um líder que não tem comprometimento da sua equipe, os resultados serão bastante baixos. Acho que não vai até se aposentar, não. Acho que cai antes. Mas tem muitos jogos de poder, tem alguns se pautam em uma rede de poder ali e vão ficando. Mas, o que eu percebo treinando líderes e conversando com as pessoas, eles já sacam quem é o líder antigo, eles até me contam, às vezes eu estou com alguém ali conversando, a pessoa, não, mas tem um líder aqui na empresa, mas sabe, é daquele estilo antigo, é um líder meio maldoso, deixa pra lá, a gente desvia dele. As pessoas vão desviando, vão aceitando esse cisto corporativo, vão encapsulando e desviando, e vão isolando a pessoa dela
comprometer a mentalidade deles. Eles vão para cima e entregam seus resultados, apesar de terem pessoas assim, tá, Alex? Então, as pessoas, para viver na organização, às vezes por necessidade, o Brasil é um país de muita necessidade, as pessoas aprendem a conviver, aprendem a suportar também, mas com a nítida certeza, é posição e não escolha. A pessoa está lá, eu tenho que aceitar. Não é porque eu validei como líder de maneira nenhuma, né? E esse é um problema, porque no final isso vai diminuindo a competitividade da empresa. Tem 3, 4, 5 líderes assim, de grande importância em áreas importantes, a empresa tem muito menos competitividade. Se tiver um concorrente com líderes mais modernos, passa na frente facilmente. É que, na verdade, aí também, aquilo que nós já falamos desde o início, quem atribui a liderança é o liderado. Então, se o liderado está caindo fora, ele está deixando de ser líder. Sem dúvida. Está deixando de ser líder. Ele vai ficar lá só no organograma como chefe, como gerente. De ninguém. Agora, liderando ninguém, né? Esse ponto que o Alex levanta é nevrálgico, não é? Sim. Porque isso aí é uma série de pontas que você começa a puxar. E quando os líderes fazem lobby entre eles, no sentido de proteção um do outro num processo de mudança. Existe bastante isso. As pessoas enxergam isso. E aí... O Claudecir está levantando a mão. Claudecir, por favor. Agora sim. Estamos ouvindo. Pode falar, Claudecir. Bem-vindo ao mundo dos mudos. Também está sem o microfone, está fechado. Eu acho que ele abriu, mas não funcionou. Acho que sim. Claudecir, se puder, escreve no chat para nós, a gente lê aqui a sua pergunta e a gente já consegue... Mas esse tema que o Alex levantou, nós ficaríamos aqui horas discutindo. Exato. A provocação foi boa. O Alex passou um tempo falando, não, hoje eu vou dar um pega naquela levada toda. O Paulo já me conhece, né, Paulo? Conhece. Eu acredito muito, e é o meu dia a dia, eu falo sobre isso, eu trabalho com isso. Legal. Até você estava falando sobre a questão de transferir para o ramal, eu sou da área de telefonia, hoje o foco é telefonia em nuvem. É o PABX em nuvem. Perfeito. Então, o meu discurso é esse exatamente. Quando você faz uma ligação numa empresa e a pessoa quer falar com você e você não está na mesa, alguém já tem que anotar o recado, uma tarefa. Passar o recado para você, 2 tarefas. E te deu mais uma tarefa de retornar a ligação para mim. Né? Enquanto se você tem um sistema inteligente, você nem precisa atender o telefone, ou nem precisa falar, e você pode estar se comunicando de forma inteligente. Se você oferecer um correio de voz eficaz, no momento que você não pode falar, outro puder falar por você, e assim por diante. Na liderança, eu também acredito muito nessa comunicação cada vez mais efetiva, cada vez mais direcionada, né? Porque uma equipe é como o Paulo falou, o líder ele só existe se o liderado seguir ele, né? Se o liderado não estiver seguindo, então ele é um líder por imposição, pelo cargo que está exercendo e não, de fato, não está construindo um legado, não está servindo de caminho para que outros possam trilhar, né? Então, eu acredito muito nesse ponto, na comunicação, cada vez mais eficaz, cada vez mais eficiente, para que as pessoas saibam exatamente os seus papéis, conheçam. Teve alguém que comentou aí no chat, né? O meu cliente interno, então o meu foco é no cliente. Legal, então o meu foco é no meu funcionário. Mas qual é o foco do meu funcionário? Né, do meu liderado? O que ele deseja na vida? Ele quer ser um líder como eu? Ele quer simplesmente se desempenhar bem na função dele e ser bem reconhecido no que ele já faz? Né? Porque muitas vezes eu estou colocando em cima de um liderado uma pedra digamos assim, você tem que ser igual a mim, você tem que se transformar em algo parecido com o que eu sou. E de repente aquele liderado ele não quer ser um líder do amanhã. Exato. Né? Perfeito. Então, exato. Uma técnica. Eu chamo esse feedback do feedback se pareça comigo. Não, você tem que, né, de algum modo, se parecer com o líder para poder ter mais visibilidade para você. Não, na reunião você tem que fazer isso com o cliente, falar assim, por quê? Para parecer como eu faria. Né? Mas, Fabrício,
Você trouxe a figura do Peter Drucker antes, né? Peter Drucker escreveu aquele livro, Tal Presidente, Tal Organização. Sim. Que seria a cópia, né? Quer dizer, exato. Tem um tipo de liderança que todo mundo tem que copiar. Até eu observo isso fisicamente, no sentido da postura, roupa, que eu via muito no presencial, as pessoas se vestindo de um certo modo para copiar o presidente, copiar o diretor, né? Os livros que ele leu, uma busca na biblioteca, o que o homem leu. Você vai pasteurizando as pessoas, padronizando e perde competitividade, porque a gente só faz uma cópia mais barata, né? E não transcende os limites e os desafios que a pessoa tem para entregar. A Maurília levantou a mão. Por favor, Maurília. Aí eu fico com uma dúvida. Diga. Que não é relacionada à cópia, né? Mas eu acho que, assim, a gente, no papel de líder, a gente acaba se tornando exemplo. Então, eu acho totalmente positivo quando o liderado, ou até outros pares, né, de outras áreas, acabam se espelhando no que você está fazendo de bom, né? Então, não sei se eu estou pensando errada ou se eu não consegui acompanhar o raciocínio. Então, essa é a dúvida, Fabrício. O lado bom da modelagem de comportamentos é você modelar comportamentos de sucesso dentro daquela cultura organizacional. O problema é que a gente sempre faz as coisas sem freio. A gente vai muito, a gente modela até o erro. A gente modela o lado tóxico, o lado nocivo, porque a gente modela o todo. Então, tem que ter muito conhecimento, muita autogestão para você poder modelar um comportamento e não modelar outro. E é isso que falta conhecimento, falta experiência da gente fazer isso. O líder também valorizar as partes diversas do seu time e não ficar feliz quando o time copia o seu jeito de agir. Parte de todos os lados, mas é um aumento de consciência que a gente está tendo agora. No passado era, copia o líder, vença, faz igual ele, acabou, tchau. E a carreira é mais longa hoje, a gente tem mais possibilidades, a gente tem muito mais diversidade de conhecimento, e esse é o grande segredo, Maurílio, a gente olhar o que eu devo copiar e que parte que vem junto que eu não devo deixar de fora, né? E às vezes a gente não sabe qual é o comportamento exatamente que foi base para o sucesso. A gente copia um comportamento que não necessariamente foi a causa daquele resultado. Então, tudo isso é necessário, por isso que quanto mais uma empresa e um líder declarar quais são os comportamentos valorizados e não valorizados para uma cultura, mais facilmente a gente modela os comportamentos valorizados e não valorizados. E o cuidado que a gente tem que ter com isso, tá? Uhum. Muito bem. Tem mais um slide aqui para vocês, ó. Daniel. Por favor, Daniel. Ele colocou lá, ser líder é ser um espelho no qual os outros possam se inspirar. Exatamente. E o Charles Alberto Fish colocou que o conflito deve ser incentivado, porém administrado. Perfeito. Quanta sabedoria nessa sala aqui, fico muito grato. Dá uma olhada nesse slide aqui, ó. Eu não entendo, depois de todos os cortes no orçamento para otimizar a força de trabalho, por que não estamos nos movendo mais rápido? Dá uma olhada no colaborador que sobrou ali e o comitê reunido lá em cima. Cara, genial. Agora é a frase, né? Muito cacique para pouco índio. Exato, Mas esse cinturão de confiança e de autoproteção... Mas tem um ali embaixo, o Fabrício está tirando a aguinha do navio ali embaixo. Tá Se todos estivessem embaixo, todos estivessem embaixo remando, iria mais rápido, né? Exato. Então, é urgente a gente olhar para esse modelo que nos trouxe até aqui, porque ele não vai nos levar para frente, ou vai nos levar para frente com muita dor, com muitos problemas, né? E a gente precisa olhar para isso. E aqui vem a importância do líder como gestor de pessoas. Dá uma olhada aí, não sei se vocês conseguem ler com um tamanho bom. João seria um ótimo parafuso, mas por falta de orientação, olha os preguinhos vampiros do café ali, falando para o João, ó, você tem que pregar, você tem que tomar martelada. E aí João, por falta de orientação, virou um péssimo prego. Não teve um líder coach, não teve um líder do amanhã, não teve um líder que o orientou para saber capitalizar no seu talento diverso. Pasteurizou ele para um padrão e ele não se adequou. E quantas pessoas não estão ali pregadas, podendo ser um bom parafuso, por medo, por hábito, falta de conhecimento, falta de autogestão, estão assim, né?
estão assim hoje nas empresas. O João está reclamando o nome aí, né? Exato. É que o autor chama João, então você vê o João Castro que criou essa charge aí. Então o nome é João, tá? O Matheus mandou uma mensagem para mim dizendo que caiu a energia em Santa Catarina. Então, caraca, ele está sem energia lá. Todo mundo que é de lá caiu. Então, pessoal, o que um líder do amanhã tem que saber fazer para poder orientar bem e diversificar suas mentorias e suas orientações de carreira para o desenvolvimento do seu time? Ele tem que conhecer algo que eu chamo de diversidade comportamental. Tá? O que é diversidade comportamental? Hoje a gente fala muito de diversidade, é provado que a diversidade traz lucro, traz resultado, traz competitividade. Exemplo, tá? A floresta mais forte, a floresta com maior biodiversidade, né? Biodiversidade. A natureza nos mostra isso, tá? Quando você tira a biodiversidade de uma floresta, ela vira um deserto. Quando a gente tira a diversidade de um time, vira um deserto de novas ideias, um deserto de capacidade de adaptação, um deserto de comportamentos mais agile. Fica todo mundo repetindo o mesmo padrão. E não adianta eu ter diversidade de vários tipos se eu não tenho pessoas com comportamental diverso. Na prática, quem que descobriu a diversidade comportamental foi um psicólogo de Harvard, chamado William Moulton Marston. É aquele da direita ali, com o seu cabelo bem penteado, tá? É aquele que está à direita ali. Ele está fazendo testes do primeiro polígrafo, o primeiro detector de mentiras da história, porque o William Marston criou o polígrafo. Não sei se vocês conhecem essa história. Não. Mas o William Marston criou o polígrafo, o detector de mentiras. Antigamente era analógico ali, um instrumento, né, com pressão sistólica e tudo mais. Hoje é um software que calibra a voz, a entonação e pega você na mentira pela entonação da voz, né? O William Marston virou o garoto propaganda da Gillette em 1930. Ele levava o polígrafo lá e as pessoas barbeavam um lado do rosto com a Gillette, outro lado do rosto com uma outra lâmina de barbear genérica, concorrente, e respondiam no polígrafo qual foi o melhor barbear. E não dava para mentir, né? Então ele foi contratado pela Gillette para ser garoto propaganda. Esse é um jornal de 1930. Mas o William Marston, vocês conhecem ele, porque ele também inventou, foi o autor da personagem Mulher Maravilha. A DC Comics, que que faz o Batman, né, o Super-Homem, a Mulher Maravilha, contratou o Marston, como psicólogo renomado que ele era, para ser um consultor, né, da DC Comics de novos personagens que tivessem maior engajamento, que tivessem uma maior encantamento, maior possibilidade de criar um personagem icônico que vendesse muitas revistas. Ele criou a Mulher Maravilha. Tá? O Davi, não sei se é Davi ou David, né? Desculpe. Por favor. Ele colocou lá que o líder precisa conhecer muito bem o seu time, a sua ferramenta. Total. Não existe ferramenta ruim, e sim ferramenta mal usada. Perfeito. Aí a dona Maurília, a Lima, disse assim, como não existe mulher feia, né, Davi? Perfeito. Todo mundo é um talento, Davi. Todo mundo é um talento, só depende de como ele está encaixado nas suas funções. Tem gente que tem talento para ser mau exemplo, ainda assim é um talento, certo? Então, tudo isso nos remete a pensar que as equipes do amanhã terão que usar esse conhecimento aqui de 1928. As equipes do amanhã terão que usar rapidamente, com muita ambição e agilidade, pôr em prática esses conhecimentos que desde 1928, na escola a gente não aprendeu isso. A gente não, e vai com 40, 50 anos tomar conhecimento de um conteúdo que está aí pronto, disponível para ser usado desde 1928. Já existe o livro em português, né? Tá aí o Emoções das Pessoas Normais, que é o livro do Marston, que descreve essa modelagem de comportamento diverso, que é a chamada de DISC, tá? Então, um jogo bem rápido com vocês aqui, tá? Imagina que aqui a gente, na nossa sala, até a letra J, tá? Quem tem nomes até a letra J vai fazer parte do grupo de cima, tá? Quem tem nomes que começam com a letra K em diante vai
O segundo. Parte do grupo de baixo, tá? No grupo de cima, nós temos pessoas focadas em tarefas, tá? Que gostam de usar o lado racional do cérebro para tomar decisões. E do lado de baixo temos pessoas emocionais que gostam de usar o lado emocional do cérebro para tomar decisões. O que é que as pessoas aí de letra até J reclamariam da turma de baixo no intervalinho do café do trabalho? O que o pessoal focado em tarefa, imagina que vocês até J são focados em tarefas. Do que é que vocês reclamariam da turma focada em pessoas? Na hora do café? Você fala, pô, aquela turma de baixo ali, tá fogo, hein? Essa turma de baixo, 3 pontinhos. Como a gente reclamaria da turma de baixo? Pode usar os piores adjetivos que vocês encontrarem. A pescada é muito folgada, né? Folgada, perfeito, pescada. É por aí, vamos lá. Vamos piorando os adjetivos, vamos lá. Pessoal folgado, o que mais? Vai ter troco depois. Só conversam, não trabalham. Perfeito, só conversa, não trabalha. Mais uma para fechar. Pessoal do mimimi. Pessoal do mimimi, boa. Pessoal, imagina um líder que tem o perfil de cima com uma equipe que tem o perfil de baixo. Temos um conflito natural, não mapeado, não planejado dentro da nossa gestão de pessoas. Temos um problema amanhã. Agora, o que a turma, hora do troco, o que a turma de baixo reclama da turma de cima? Vamos lá, do K em diante. Uma grossa. Grossa. Grossa, pessoas grossas, né? O que mais? São uns caras muito frios. Muito frios, perfeito. Se acha. Dono da verdade. Dono da verdade. Dormiram de calça jeans, né? E como a gente brincava de outro. Eles são mal amados. Mal amados, coração de pedra, né? Coração de pedra e outras tantas tudo brincadeiras mala, aí. Tudo mala. Mala, tudo chato, né? Não, esse pessoal foi mais cruel, hein, velho? A gente treinou com isso aqui de vocês. Do cá para baixo venceu, eu acho. Pessoal, percebe que tem uma guerra mundial acontecendo todo o tempo e ninguém fala disso para treinar as pessoas para trabalhar na diversidade comportamental? Pensa, você tem pai em cima, filho embaixo, marido embaixo, esposa aqui, nesse perfil mais racional. Como que a gente vai ter uma boa gestão de pessoas, um bom desempenho como equipe, se a gente não tem um mínimo conhecimento, preparo para saber lidar com isso? E ainda tem uma guerra mundial lateral, tá? Vamos fazer a guerra lateral, ó, do lado esquerdo, até a letra J. Extrovertidos. Vão na festa sem conhecer ninguém, compram 5 livros na promoção e não leem nenhum. Começa um monte de projeto, não termina nada. E do lado direito, do K em diante, temos os introvertidos, energia para dentro, mais quietinhos. Compram um livro, depois que terminarem o outro. Vão na festa só se foram convidados. Tem uma energia mais introspectiva. O que os extrovertidos reclamam dos introvertidos? CDFs. CDFs. O Marcos. Quietos, né? O que mais? Mal educado. Mal educado, antissocial, né? E assim vai. O que a bicho turma... do mato. Bicho do mato, perfeito. Não, a Maurília, kiwi. Kiwi. Coração peludo. Exato. O que a turma do lado direito reclama da turma do lado esquerdo? Aí os introvertidos, vamos lá, vamos dar voz. Pode escrever no chat, já que vocês não querem se expor muito. Introvertidos. Não achou teu eu ainda? O que os introvertidos reclamariam? São todos galinha. Tudo galinha, olha lá, foi pesada essa, hein? Aparecidos. Aparecidos, perfeito. Fala mais que o homem da cobra, o Silas falou. Perfeito, fala mais que o homem da cobra. E assim vai. Só quer aparecer. Só quer aparecer, quer pegar meu projeto e se destacar, né? Não dá crédito para quem trabalhou duro embaixo do navio, né? Puxa saco. Perfeito, pessoal. É uma guerra mundial de 2 lados. Não aprendemos na escola. Mal fomos treinados na faculdade, eventualmente no MBA, temos contato com isso, e isso daqui é tão importante quanto o que vocês acabaram de ver, o caos que vira quando a gente não sabe lidar com essas diversidades. Como que isso se chama? Chama-se DISC, tá? A letra D de dominância é uma mescla de racional com extroversão, a letra I de influência é uma mescla de emoção com extroversão,
O S, que vem do inglês steadiness, que em português você pode traduzir para estabilidade ou sensibilidade, tá? É o introversão com o lado emocional, e o C de compliance em inglês, que é conformidade, é racional introvertido. Precisamos nos conhecer, precisamos conhecer o perfil da nossa equipe, precisamos saber nos adaptar para entrar na linguagem do outro, para entrar no aquário do outro. Eu tenho que pôr a roupa adequada, a linguagem adequada, o comportamento adequado, para eu poder lidar bem com as pessoas de perfis diferentes, né? Então, quanto que a gente ainda tem muito a correr para desenvolver equipes mais prósperas no amanhã, e a metodologia está aí, 1928, tá? Isso aqui é chamado de cruz do Marston. Ele desenhava esse modelo de cruz e fazia esses quadrantes aqui. Então, prazer, 1928 chegou aqui em 2021, tá? Para construir equipes do amanhã, precisamos ter conhecimento e praticá-lo, né? E esse é o grande segredo aqui dessa jornada. Querem um exercício rápido aqui com o perfil? Vamos. Vamos lá? Vamos. Primeiro, essa ferramenta, convertida na década de 70 para ferramenta tecnológica, tem mais de 97% de confiabilidade e acerto das pessoas se reconhecerem nos relatórios de perfil que essas ferramentas mediamente geram, tá? Validadas, inclusive, no Brasil, no Ministério da Ciência e Tecnologia. Tá? Como que isso na prática funciona? São raízes de comportamento. Raízes que têm mais facilidade, não é garantia, tá? Mais facilidade para desenvolver algumas competências. Por exemplo, quem tem a raiz de dominância no seu comportamento, isso é muito geneticamente orientado, tem mais facilidade para ter comportamentos mais objetivos, mais determinados e mais diretos. Tem mais facilidade para desenvolver foco em resultados. Não quer dizer que os outros perfis não possam ter foco em resultados, mas quem tem esse perfil tem um drive mais natural para fazer esse caminho. Mas, Fabrício, já vi alguém que tem o perfil dominância desmotivado, sem foco na vida? Claro, quem tem dominância precisa de um alvo claro. Se você, como líder, tem um colaborador que tem dominância como uma raiz de comportamento e não dá um alvo claro, não dá a meta, não explica o porquê, não mostra a gestão à vista dos indicadores, essa pessoa fica perdida e fica improdutiva, apesar de ter uma boa raiz. A raiz não foi alimentada por comunicação, por direção, por orientação. Então, todas essas raízes precisam de alimento, nutrientes e acompanhamento para gerar os frutos de competências, tá? A influência com o seu comportamento sociável, desinibido, gera frutos com mais facilidade, gera frutos de comunicação assertiva, ou comunicação fluente, principalmente, tá? A estabilidade, mais paciente, mais gentil, mais sensível, tem facilidade para gerar frutos de empatia. E a conformidade, mais analítica, mais lógica, mais precisa, tem facilidade natural para gerar frutos de organização e controle, compliance, auditor por natureza, tá? Então, tudo isso daqui nos traz para um exercício, né, de que, puxa, eu tenho estabilidade, o colaborador meu tem estabilidade como raiz, ele quer desenvolver foco em resultados, ele vai ter que fazer uma adaptação do bonsai aqui. Como um bonsai, ele vai ter que conduzir os seus galhos para gerar um fruto meio diferente. É possível, mas custa um pouquinho mais, tem uma dedicação um pouquinho maior. Eu conheci um dos melhores vendedores que eu já conheci, diretor comercial de uma grande empresa que fatura bilhões, ele tem um perfil estabilidade. Eu perguntei para ele, como que você faz para vender tanto? O que ele respondeu para mim? Ele falou, eu não quero vender, eu quero garantir o emprego de todas essas famílias. Por isso, vender é uma consequência do meu trabalho. Então, ele usou o seu motivador de estabilidade para atingir foco em resultados. No final, ele também tem perfis de dominância na sua equipe para compor um resultado consistente. Só essa adaptação não é suficiente, tá? Precisamos perfis complementares para ter uma equipe do amanhã diversa e que consegue resolver os problemas do futuro. O mesmo pode também fazer a dominância, desenvolver empatia, com algum esforço, com algum controle aí dos seus comportamentos, como um bom bonsai, podando aqui e orientando para lá, mas eu preciso também de uma ajuda mais genuína, de quem tem facilidade para fazer isso, tá? Isso é uma equipe, como eu construo uma equipe do amanhã, com essa diversidade comportamental que vocês estão olhando aí. Legal? Genial. Muito bem.
Dúvidas, perguntas? Muito bem. Bom, você fez a gente pensar agora que é pergunta? Eu acho que apenas um complemento ao que o Fabrício tem falado seguido. Líder do amanhã para nós não é líder do futuro. É do amanhã mesmo. Né? É sexta-feira, né? O futuro não existe, né? Porque quando chegamos lá é o presente. Exato. Então, eu nunca acordei amanhã, sempre é hoje, né? Sempre é hoje. O passado foi e o futuro é uma pretensão, né? Então, o líder do amanhã é a capacitação para o agora, que é amanhã. Apenas fazendo um... Legal, uma explicação aí da semântica, como a gente encaixa. Legal. É interessante, né, Fabrício, que essa questão dos comportamentos e dos perfis, né? Muitas vezes a pessoa, ela, eu sempre digo que esses perfis, eles são perfis que são situacionais, porque eu posso assumir um novo perfil diante de uma nova circunstância, de uma nova situação, né? Inclusive, às vezes eu brinco com o pessoal que eu tenho algo similar dentro do meu livro do coach de vendas, lá são perfis similares a esses, né? E eu brinco sempre assim, que às vezes uma pessoa, ela no trabalho, ela tem um perfil, ele é eu chamo de pragmático, né? E na casa ele é um afetivo. Perfeito. Né? Porque são situações diferentes, em circunstâncias diferentes. Né? Então, no trabalho ele manda, ele dá ordem, ele vai, e em casa ele é a última palavra, né? As duas últimas palavras, sim, meu amor. Né? É isso, né? Há essa variação, Paulo, mas isso é muito geneticamente orientado. Você vê em bebês esse comportamento muito diverso já. Dois bebês, né, da mesma família, criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, no mesmo ambiente, com os mesmos estímulos. Já um sorri mais, vai no colo das pessoas, o outro é mais assim, antissocial, mais fechado, mais introspectivo, mais irritado. Você vê isso muito inicialmente já se aparecendo. O que falta hoje? Reconhecer essa natureza e treinar comportamentos diversos. A gente precisa treinar flexibilidade comportamental. Exatamente. Não é falar, esse é meu perfil, eu sou assim, acabou. Isso é muito limitante, muito fixo. Perfeito. Essa é a função do líder com a questão do coaching, de identificar essas características, né, do perfil e dentro do possível, né, aquilo que tu falaste, ele nunca vai ser o cara daquele perfil que ele... Não, o Silvio Santos nunca vai ser o cara da biblioteca, quietinho ali, estudioso, sentado, né? Ele vai ser o cara em pé, se comunicando, do mesmo jeito que eu não vou pegar alguém que é introspectivo e pôr ela para fazer o papel dele, não vai funcionar. Exatamente. E respeitar isso, então, mas ter comportamento diverso, porque o Silvio Santos também tem que sentar, fazer boas... Exatamente, então, em certo momento ele vai ter que assumir aquele papel, isso que eu estou dizendo, né? Ele vai ter que assumir um papel diferente. Isso que precisa treinar, todo mundo tem treino aí já nativo, né, para fazer. Incrível para mim, eu até ia fazer uma pergunta relacionada a isso, né, porque o meu perfil é objetivo determinado. Aí eu ia dizer o quão difícil é, né, por vezes, ter esse perfil. Aí você complementou e já respondeu o que eu ia perguntar. Eu preciso também treinar. Também treinar. Obrigada. Nós nascemos em construção e vamos morrer em construção. Sim, com Nunca certeza. seremos definitivo. Exato. Com alguma reforminha de preferência, né, Mazzolini? Reforminha ao longo nessa jornada, né? Algumas, né? Botox, algumas coisas. É legal. Eu estava falando mais da evolução da alma, mas isso também é importante, Maurício. Tá. Sim. É que isso ajuda a evolução da alma, né? Sem dúvida. Eu vou aproveitar uma deixa do Weber, e é assim, gente, todos os que estão participando, prestem atenção. Tudo isso que está acontecendo nesses dias, por exemplo, nós chamamos de ferramentas todos esses exercícios, essas instigações que o Fabrício fez agora, como o Weber fez, Então, nós temos aquilo que nós... Por exemplo, eu sou consultor na área organizacional, eu trabalho com mudança organizacional. Todas as ferramentas que eu uso para fazer os meus trabalhos nas empresas, nós as passamos no nosso treinamento.
tá? E é de forma gratuita isso daí. Então, vocês, o nosso propósito é assim, é você sair de um treinamento nosso, tá? Do convívio conosco durante um tempo, agindo da melhor forma ou agindo como se você fosse o melhor consultor interno da tua organização ou o melhor consultor do mercado, com ferramentas que podem ser aplicadas já no passo seguinte da tua vida. Perfeito. Certo, Fabrício? Certíssimo. Então é isso, o pessoal tá paradinho. Mais alguma pergunta para o Fabrício, turma? Deixa eu fazer uma colocação, Fabrício. Não, então, peraí. Espera um pouquinho. Vamos dar um pouco de clima. Você precisa disso. Ô, Weber, você teria alguma observação para fazer agora? Eu até estava me reservando para não fazê-la, mas instigado que fui pelo amado mestre, o que eu tenho notado de um tempo para cá é que acirrou-se, principalmente no pessoal mais tenra idade, adolescentes, a busca pelos seus iguais. A ferramenta da internet acho que ajudou bastante nisso. Nós que viemos já do milênio passado, sabíamos disso, que nas organizações ela já vinha sedimentado, esses pessoal, dentro daquela velha estrutura chinesa de departamentos. Então, ali, querendo ou não, você estava entre os teus iguais. Alguns conflitos, mas tudo bem. As organizações foram desestruturadas, grande parte delas. Foram terceirizados, foram achatadas estruturas de poder, e hoje as pessoas estão trabalhando muito mais de uma forma sistêmica, né, volátil, do que aquelas estruturas formais. E na organização existe todo um clima, muitas vezes, de competitividade que faz com que você ou se afaste de alguém ou se aproxime de alguém. O que nós vemos hoje é uma falta tremenda de diálogo entre qualquer diferença que possa existir no exercício de poder, na questão da idade. Aqui eu falo diálogo entre pais e filhos. Eu com os meus netos adolescentes não conversam comigo. Ah, não, e eles vão lá no quarto, lá fazer, tem o grupo deles, tem a turma deles, eles não têm assunto, nem com os pais, nem comigo. Por exemplo, esse negócio de automóvel que o Arnaldo falou. O nosso sonho da nossa época era ter um carro, fazer 18 anos, tirar a carteira. Nenhum dos meus 3 netos, dos 8, que já pode dirigir, quer carro. Eles não querem. E o meu filho fica enlouquecido com isso, está quase obrigando. Mas eu não quero dirigir. Então, essa busca só pelos iguais, será que não está aumentando essa barreira entre as questões relacionadas ao relacionamento mais afetivo? Porque numa organização você vai ter os iguais e os desiguais. Aí entra muito a questão da comunicação da Karen, entra muito a questão da motivação, da busca da sua própria realização, não é? A questão de formatação de equipes competentes. Então, e você vê isso na política também mundial, para não ficar só no Brasil, não é? Divisões, grupos muito coesos, com muita dificuldade de diálogos. Então, gostaria que você comentasse um pouquinho isso aí dentro da tua perspectiva. Menos bandeiras e mais argumentos. Menos polarização e mais ideias em comum, né? E quem pede muita tolerância, geralmente é intolerante com quem veio antes. Os jovens querem tolerância com suas idiosincrasias e comportamentos novos e diferentes, mas não tem tolerância com o avô, que é apenas uma pessoa diferente, com uma cultura diferente. Deveria ser incluído na turma também dos diferentes.
Então, o que a gente está vendo é que a gente fica repetindo ciclos viciosos de parecer novidade e é mais do mesmo, é rejeição de um modelo que não constrói um outro. A gente vai ter que, em algum momento, parar e falar, pessoal, a gente vai ter que conversar mais, a gente vai ter que abaixa a bandeira, xinga menos, vamos conversar, vamos chorar junto, vamos reclamar junto, vamos encontrar uma saída. E um pouco do que vem acontecendo no mundo é isso. A gente desmascarou muita coisa que parecia maravilhosa no marketing para fora, né? E isso tudo aparece muito, a gente vai ter que tratar os nossos podres, né, e sociais e corporativos, a gente vai ter que abrir essa caixa de Pandora e conversar mais, e se entender mais, se tolerar mais, né, as equipes do amanhã não podem conviver com intolerâncias novas, né, é só uma intolerância nova, não pode ser assim, né, Weber? Claro, um primo meu estava com o netinho no colo, 1 ano e meio, e tentando dar um carrinho para ele brincar, sacudindo um carrinho. E aí, ele, caminhando pela sala, tinha uma porta que levava para o escritório, e o neto dele só dizia assim, YouTube, YouTube, YouTube. Eu fiquei impressionado com aquilo, sabe? É a nova babá, né? O YouTube é a nova babá. Ele apontava o dedinho assim, YouTube, YouTube. A galinha pintadinha, A galinha pintadinha tem que faturar muito, porque é a babá universal, né? Até fora do Brasil, ela é. Mais 5 minutos, Fabrício. Agora é com vocês. Perguntas aí, dúvidas. Gente, só para não esquecer, nós temos aí a turma do LIDA, começando dia 14 de setembro. Então, quem tiver interesse aí, entra em contato com a Lúcia. A Lúcia já colocou as informações ali no chat. Nós temos uma condição especial de 50% de desconto. Gente, essa é a única mesmo, única que a turma, essa turma de setembro. Então, quem tiver interesse, por favor, entre em contato com a Lúcia ali e aproveita isso, hein? Outra coisa, lembro novamente que tudo isso, essas lives estão sendo gravadas, tá? E elas estarão sendo disponibilizadas também, como todo o material que foi utilizado. É só bater um papo com a Lúcia, que ela irá atender a quem necessitar. Vamos lá, Fabrício. Não, acho que o Arnaldo podia agora, rapidamente, dar só um pitacozinho sobre a tua live de amanhã. Tá. Boa. Amanhã eu tenho uma responsabilidade que ela é cruel, porque depois de tudo aquilo que vocês fizeram de segunda-feira até hoje, tá? E eu fecharia hoje, porque assim, nós já demonstramos para todos os participantes ao que nós viemos, sabe? Dos meus grandes pontos positivos é a modéstia, tá? Cara, nós não somos igual ao que tem no mercado. Nós estamos oferecendo coisas, tá, que são incomuns. E é isso que nós estamos instigando o pessoal a participar. Amanhã eu vou falar de mudança organizacional, de mudanças, onde nós vamos fechar todos esses assuntos, tá? A mudança é terrível, é horrível, é terrível ser líder, é cruel ser líder, você sofre sendo líder. Mas há possibilidades de nós minimizarmos isso, tá? E a minha ideia amanhã é de nós passarmos isso para os participantes.